sobre o trabalhar do Senhor, né? Que a obra do Senhor, independente das nossas falhas, independente das nossas fraquezas, das nossas lutas, das dificuldades financeiras, de estrutura, de localidade, tantas coisas que podem acarretar de nos dar desculpas, né? Mas o Senhor, ele tem as suas estratégias, né? Ele tem os seus planos, e quando a gente olha, né? Eu cresci vindo aqui para o Ipecipó, né? Então eu ainda tenho chegado
cativos, cura enfermos, e as nossas orações, ela precisa ter essa intimidade e essa particularidade com Deus, né? Quando Deus aqui em Ezequiel 22:30 fala de se alguém se colocar na brecha por aquela causa, por aquele povo, nós enfatizamos sobre pessoas ao longo da história, né? Nós temos diversas mulheres que se colocaram na brecha, né? Quando nós falamos de Eva, que foi a primeira mulher, ela caiu, teve toda aquela situação que acarreta, né? Esse peso de pecado para a humanidade até o dia de hoje. Nós também falamos sobre a responsabilidade da mulher de ser a ajudadora, de ser a cúmplice, de ser a parceira, não apenas de filhos, não apenas do esposo, mas de filhos, de ser a companheira, de ser a ajudadora, né? É uma responsabilidade tão grande e muitas vezes no mundo que nós estamos, né? Essas palavras, a ajudadora, a companheira, a sábia, ela fica tão deturpada que uma coisa que é tão valiosa se torna alguma coisa banal, né? São palavras que muitas vezes são descartáveis, são jogadas como se fossem de uma maneira ridicularizada, mas não é isso que a palavra do Senhor ela enfatiza para nós, né? Quando a palavra muitas vezes diz que é muito melhor você viver no deserto do que numa casa com uma mulher religiosa, é exatamente